E aí, galera que assiste o meu canal, sejam bem-vindos a mais esse vídeo. Então hoje eu tive uma manhã bem divertida, porque eu saí para testar a BMW GS 310 e na sequência eu fui testar a Versys 300 na Kawasaki. E eu vou comparar essas duas motos com a XRE 300 que eu tenho. Pelo que eu pesquisei na internet, não tem muitos vídeos ou conteúdos comparando com a XRE, porque na minha opinião é a moto que faz sentido comparar. Eu sei que pelos preços não faz, mas pela proposta da moto, pela cilindrada da moto, é o que precisa ser comparado, na minha opinião. Então eu vou enumerar alguns pontos, vou comparar as três motos e no final vou dar a minha opinião sobre o assunto. O primeiro ponto que eu queria enumerar é o atendimento, comparando o atendimento da Honda, BMW e Kawasaki. Todos esses atendimentos realizados aqui em Campinas, e sei que isso pode variar de concessionária para concessionária e cidades e etc. Atendimentos da Honda e da Kawasaki são muito bons. O da Honda é bom também no pós-venda, dos outros dois eu não posso dizer porque eu não tenho a moto e não usei do pós-venda. Mas assim, fui muito bem atendido tanto na Kawasaki, tanto na Honda. Pessoal muito disposto a ajudar, disponibilizou moto para andar, para fazer o teste sem muita insistência, sem problema nenhum, sem burocracia, sem mimimi. Na BMW, me fui surpreendido por um atendimento meio estranho. Tive a impressão que o vendedor não estava me levando muito a sério, no sentido de que eu estava ali realmente para conhecer a moto, que era um potencial comprador. Para fazer o teste na moto, ele só deixou depois de eu insistir umas 3 vezes. E só depois de eu realmente falar pra ele que eu queria comprar, mas na verdade eu não sabia se eu queria comprar porque eu não tinha andado na moto ainda. E ainda assim o test drive ele foi junto comigo, não acho problema nenhum, até prefiro que o vendedor vá junto para evitar qualquer tipo de problema, se alguma coisa acontecer, bom que ele tá lá de testemunha, né? Mas assim, ele foi comigo em outra moto e não podia ultrapassar ele, era um trajeto que ele escolheu, não podia pegar um trecho de pista para dar uma esticadinha, para sentir lá na rodovia. Então assim, um teste limitado, eu achei estranho. Eu não estava me sentindo à vontade, não gostei e não voltaria lá mais. Próximo ponto que eu quero comparar entre as três, o banco e o conforto na posição de pilotagem. Lembrando que o banco da Versys, o original é extremamente duro. Parece sentar numa tábua, é um negócio absurdo e de duro. Lixo, completamente inútil o banco original. A Versys que eu andei no teste de hoje, ela tava com um banco daquele famoso Pedrinho. Então era um banco, um sofá, excelente banco. Então eu vou comparar com esse banco, certo? Dentre os 3 bancos dessas 3 motos, essa que eu usei na Versys, que é do Pedrinho, é o mais confortável. Na sequência, o da BMW e na sequência o da XRE. Lembrando que o da XRE não é desconfortável. Ele é um banco macio, mas a ergonomia ali, principalmente por não ter um degrau muito elevado ali no final, nas costas, é um banco que você não encaixa muito bem, você fica meio solto. Nas outras duas, você senta e você é abraçado pelo banco. Então, dentre essas 3, o banco, a XRE fica inferior, mas não é desconfortável. Na posição de pilotagem, XRE e Versys, muito parecido, confortável igual, posição do guidão, banco, ergonomia de pedaleira, ergonomia de câmbio, de freio, ergonomia de manete, muito igual, excelente nas duas motos. Na BMW fiquei frustrado novamente, guidão baixo, a perna não encaixa direito no tanque de combustível, o tanque é meio grosso, sua perna não consegue encaixar direito, a ponta do joelho encosta lá, mas o resto da perna fica com vão, entendeu? Diferente da XRE na Versys, que você encosta a perna inteira, encosta a parte interna da perna inteira no tanque, então você encaixa na moto. Na BMW isso não acontece. Posição de pilotagem, guidão mais baixo da BMW, pedaleiras de ergonomia estranha.
Meu pé é 40, então eu senti que meu pé estava grande demais. Eu tinha dificuldade de enfiar meu pé embaixo do câmbio para fazer as trocas para cima, né, para subir as marchas. E a pedaleira no freio de trás, às vezes eu ia frear, eu não achava o pedal, aquela coisa estranha. Então eu não gostei da ergonomia e da posição de pilotagem. Os 15 minutos, 10 minutos que durou o teste, eu tava louco para sair de cima da moto, sabe? Não consegui ficar confortável em cima, com exceção do banco. O banco é excelente. Suspensão. Dentre essas três, a XRE é a que tem suspensão mais elevada, com o curso mais elevado. E em questão de conforto associado à suspensão e absorção de buracos e impactos, XRE dá um banho de longe nas três. Muito confortável e absorve muito bem, você não sente quase nada. Quem tem sabe que a XRE domina no quesito irregularidades de solo. A BMW, mesmo por ter suspensão invertida e um curso até interessante, menor que a da XRE, mas até interessante, é confortável sim, mas é mais dura, tá? XRE com certeza ponto superior, ponto positivo. Na Versys, ponto pior, negativo maior da Versys, na minha opinião, é a suspensão. Curso muito pequeno para uma moto trail e dura. Assim, para uma moto trail eu achei dura. Nada absurdo, não é um ponto que fala, putz cara, não compra essa moto, pelo amor de Deus, suspensão lixo. Não é assim. Mas comparada a XRE e a GS 310, ela fica para trás. Então assim, se você está reduzindo ali, você está ali a 10, 5 km por hora, sabe quando a gente aproxima o freio dianteiro para dar aquela sentida na suspensão, ela bate final de curso facilmente. XRE nunca senti fim de curso, mesma sensação que a da BM, mas XRE domina suspensão, ponto positivo acima dessas duas. Motor mais incrível que eu andei comparado a essas três motos é o da Versys. Sei que na internet muita gente fala que o motor dela é frouxo em baixas rotações, que é uma moto amarrada em baixas rotações pela característica mesmo de pico de torque. Versys com pico de torque a 11.000 rotações por minuto lá em cima, BMW com 7.500, XRE com 6.500. 6.000. Então assim, a moto que é mais na mão dentre essas três é a XRE. Se é da mão, em praticamente todo momento, a moto te faz pular lá na frente e te põe onde você quer chegar. Na sequência, a BMW, em questão de na mão, segue na sequência abaixo da XRE. A Versys realmente é a que menos está na mão, mas não é ruim. Você anda confortavelmente, você põe a moto onde você quer, você faz ultrapassagem, você sai de uma situação de risco tranquilamente, sem problema nenhum, mesmo em baixa rotação. É menos na mão, mas não é frouxa não, é bem gostosa de pilotar. Subiu o giro, aquele barulho sensacional do motor 2 cilindros, parece que você está numa moto esportiva, impõe respeito para quem está do lado e a moto vai que vai. 6 marchas, uma marcha bem curtinha na sequência da outra, então você vai mudando rapidinho, na hora que você vê você está 120, 140 e ela vai muito bem. Ponto positivo para o motor da Kawasaki, que na minha opinião, dentre os três, é o motor mais legal, principalmente pelo número de cavalos, que é o maior, né? Tem 40 cavalos comparados ao mínimo da XRE, que é 26 cavalos. Olha a diferença para o motor que tem a mesma cilindrada. Ponto muito positivo para o motor da Versys. De longe, eu prefiro o motor da Versys. Apesar dele ser mais beberrão, né? Ele faz uma média de 20 a 23 km por litro, só gasolina. E a XRE faz aí 33 até 34 km por litro com gasolina. E é um motor flexo, que te dá a versatilidade ali com que você gosta de abastecer. Ponto positivo também para o motor da Versys na rodovia, especialista em rodovia, 110, 120, o motor tá ali tocando tranquilamente sem problema nenhum, diferente da XRE, acima de 110, 120 o motor já tá naquela situação que você percebe que ele está desconfortável com aquilo. Então não é um motor muito especialista para rodovia. Então melhor para cidade, melhor para fora de estrada e Versys excelente na rodovia,
mais especialista em velocidades mais elevadas, conforme os números mesmo dizem, devido ao seu cavalo, sua cavalaria elevada, né, maior. Questão de preço, que isso que gera uma separação longe dentre a XRE dessas duas outras motos. A XRE topo de linha, ela vale aí entre 19 e 20 mil, 0 km. A Versys e a BMW fica beirando os 30 mil. Ó, a Versys 29.490, a topo de linha, e a BMW 22.900. Então assim, são motos mais caras, principalmente a Versys, mas lembrando que essa Versys que eu tô falando, ela já vem com os dois baús laterais, farol auxiliar, muito bonito, muito bem posicionado, de LED, tomada 12 volt, pisca-alerta, né? Então é uma moto com alguns mimos originais bem interessantes. Mas mesmo assim, se você pega uma XRE e equipa no mesmo nível, com protetor de motor, de carenagem, igual a Versys, os baús, tomada e etc., ainda assim XRE fica cerca de 6 mil reais mais barata. Então, questão de preço, XRE, custo-benefício de longe superior. BMW, apesar dela ter caído bastante o preço, cai aí, mas acho a XRE uma moto superior de fato, principalmente pelo conforto na posição de pilotagem. E a Versys, preço bastante elevado, mas se dinheiro não for um problema, uma moto interessante a se pensar em adquirir. E o último ponto que eu queria comentar é a ciclística. BMW, esquisita, estranha, não sei se é por causa do entre-eixo que é menor, mas assim, quando você sobe e movimenta com a moto parada, interessante, levinha, você até tem uma impressão de que ela vai ser muito boa. Em curva, uma moto meio estranha, meio amarrada, meio dura, você deita, puxa o guidão, parece que ela tá muito amarrada. XRE e Versys, ciclística muito legal, muito boa, mas XRE domina. XRE muda de trajetória muito fácil de pôr e tirar do pêndulo. Então ciclística XRE é melhor, mas Versys e XRE muito próxima mesmo uma da outra. Então ciclística muito boa da Kawasaki e da Honda. BMW achei estranho, não gostei também da ciclística, da capacidade de curva. Um outro ponto que eu queria comentar é a questão de vibração, comparando as três. Vibração, dentre as três, a que menos vibra, é difícil comparar porque assim, muda um pouco, vamos lá. A Versys vibra muito pouco em baixas rotações, então andando ali tranquilamente, sem subir muito o giro, vibra muito pouco mesmo, confortável, bem mais confortável. Mas subir o giro, vibra bastante, muito parecido com o motor de um cilindro só. Então, Versys em baixa rotação, vibração excelente, pontos positivos superior. É a que menos vibra mesmo em alta rotação, mas é muito próximo. Na rodovia, você puxando forte ali 140, 150, vibra bastante a mão. Não dá para ficar na velocidade de cruzeiro, né, com esse nível de vibração, vai te cansar, vai te formigar a mão. Comparando a XRE e BMW vibra menos, parece que o motor está mais bem encaixado ali no chassi. Então mesmo quando você dá a mão com a moto sem força, justamente para ela pular ali, o motor querer engasgar, parece que o motor está bem firme, não transmite a vibração. Da XRE vibra bastante, e acima de 120 por hora a XRE vibra bastante também, que não dá para ficar andando muito tempo, porque senão vai formigar a mão e vai ficar desconfortável. Então dentre as três, vibração ponto positivo para Versys em relação às outras duas, mas para um motor de 2 cilindros eu esperava menos vibração em alta rotação. Outro ponto que eu queria dizer sobre as manutenções para vocês compararem. Questão de preço me parece muito próximo, me parece não, realmente muito próximo, porque eu perguntei os preços. Mas a questão de frequência, todas elas fazem a primeira revisão com 1000 km, a XRE depois faz a cada 6.000, a BMW faz a cada 10.000, ponto positivo para ela, porque eu não gosto dessas revisões muito frequentes uma da outra, eu ando muito,
E, por exemplo, eu ando 6.000 km em 3 meses. Então, a cada 3 meses eu estou voltando na Honda. Então, se a frequência é muito alta, eu não gosto, eu acho um ponto negativo. Versus, ponto mega negativo. Primeiro com 1.000 e demais de 3 em 3.000 km. Então, você vai gastar mais e mais tempo perdido indo na concessionária, fazendo manutenção e tendo que lidar com manutenção com mais frequência. Então, na minha tocada, o tanto que eu ando, a cada 1 mês e meio, eu estaria que tá lá pondo dinheiro e gastando tempo com revisão, tá? Então, dentre as três, BMW ponto positivo. Questão de acabamento superior, BMW, você sobe na moto, você sente que você está numa situação premium ali, que o negócio ali tá bem acabado e teve todo o cuidado de deixar tudo muito bonito. Na sequência, creio que a Versys é mais bem acabada, não sei, é mais harmonioso aquele painel, aqueles botões, não sei, eu achei mais bonito e o acabamento me passa uma sensação de ser algo mais bem elaborado. Mas da XRE, apesar de eu estar dizendo aqui que dentre essas duas é inferior, não é ruim, é bem acabada também, mas não é ruim. Mas dentre essas três, ponto positivo superior BMW, na sequência Versys, na sequência XRE. Tamanho do tanque de combustível. Ponto mega negativo para BMW, 11 litros. 11 litros, gente. O que você vai fazer com 11 litros para quem gosta de viajar? O da XRE é 13.7 e eu já acho um tanque pequeno, mas que já te dá uma boa autonomia aí. Fazendo uma média de 30 km por litro, você passa de 400 km, deixando chegar bem na reserva mesmo. Então, uma autonomia até interessante. Mas 11 litros da BMW não rola, vai te dar ali uma média de 300 km, 1 litro na reserva apenas. Então entrou na reserva, você não tem mais quase nada, você tem que andar ali no máximo 30 km, tem que achar um posto, que senão já era. Versys tem 17 litros, mas a questão de autonomia fica muito parecido com a XRE, porque a Versys bebe mais. Tem um tanque maior, mas bebe mais. Então a questão de autonomia é muito próxima uma da outra. Então eu acho que equivale XRE e Versys. BMW, ponto mega negativo, péssimo tanque de combustível, fator determinante na minha opinião. Tanque pequeno, para quem gosta de viajar, para mim não rola. Na hora que eu vi 11 litros e 1 litro de reserva, eu falei, mano, essa moto não serve para mim. Outro ponto, um mimo legal, para quem gosta, para mim eu não vejo muito sentido, que a BMW tem ABS comutável, tem um botão no painel, na manete ali, do lado esquerdo, e você segura e ela desativa o ABS das duas rodas, para quem gosta de tirar o ABS em off-road. Eu acho inútil, eu gosto de usar ABS mesmo em fora de estrada, mas isso é muito pessoal e eu acho que ter essa opção é um ponto positivo. Nas outras duas motos não temos essa opção, ABS sempre ativado ou versões sem ABS, né? Você pode encontrar também. Outra questão, freios. Apesar da BMW ter aquele AeroKeep, né, que é aquele freio com estrutura metálica, o que promete maior capacidade de frenagem, todas as três freiam muito bem. Não percebi diferença de capacidade de frenagem em nenhuma delas. Todas freiam muito bem, muito na mão, muito preciso e excelente. A ABS funciona direitinho, não trava, você sente vibrar o pedal. Todos muito parecidos, muito superiores, nota 10 para todos eles em questão de freio. Vamos lá para a conclusão final. Quando eu estava fazendo o teste com a Versys, eu só pensava assim, cara, eu vou comprar essa moto hoje. Vou comprar essa moto agora. Então o motor, o barulho e a sensação de pilotagem mexe muito com o seu emocional. Você se diverte muito em cima, é realmente muito gostoso de pilotar uma Versys 300, principalmente por causa do motor, do barulho, do giro alto e tudo o que ele proporciona. Mas assim que eu sentei na XRE de volta para ir embora da Kawasaki, eu pensei, a XRE é boa no mesmo nível de conforto, mesmo nível, um motor muito parecido, apesar do barulho do motor da XRE não ser lá dos melhores em questão de beleza, né? Mas assim, eu pensei, dá mais de 10 mil reais de volta por uma moto que é tão parecida assim, em termos de qualidade, conforto, beleza, atendimento. Então assim, no pacote geral,
a XRE está superior. Se você equipar ela no mesmo nível da Versys, com protetor, os baús, de farol auxiliar, e tomada, e etc. Ainda assim, eu prefiro os acessórios originais. Não gosto muito de coisa paralela, o que a gente tem que se submeter na XRE, né? Mas... difícil decisão. BMW G310 não compraria jamais, nem passa pela minha cabeça. Mas Versys 300 e XRE 300, caramba, motos excelentes. Vale a pena você fazer o teste. Eu acho que a sensação de você pilotar, você vê os vídeos na internet é uma coisa, você sentar na moto e pilotar é outra. Você sente realmente o que cada uma está te propondo ali naquele momento. Então, no apanhado geral, eu fecho com a XRE. Mas a Versys fica muito próxima e fica no coração. Não sei, talvez um dia trocar para tentar viver um pouco mais esse mundo do motor de 2 cilindros, que realmente é muito interessante. Mas ficou muito próximo mesmo. Não sei, talvez algum dia eu me convença e pule para a Versys 300 para tentar sentir esse mundo da mesma qualidade, mas com uma tocada um pouco diferente, principalmente por causa do motor. Espero de verdade que essas informações tenham sido úteis para você. Foi muito divertido para mim testar essas 3 motos. E eu acho que essa é a comparação ideal para ser feita, tá? Comparações com outros modelos são válidas também, mas tem que comparar categoria com categoria, cilindrada com cilindrada, na minha opinião. Então, eu estava sentindo falta de um conteúdo desse. Então tá aí, se você gostou, dá um joinha positivo, se inscreve no canal e até o próximo vídeo.